Amém. Nossa, que louvor, que ambiente. Não sei se fui só eu, mas, cara, eu fui muito impactado pelo que Jesus já fez aqui. E, cara, é engraçado como Deus trabalha, porque essa música cantou exatamente aquilo que eu vou pregar nessa noite, que é sobre um lugar de descanso. Então a gente vê que Jesus realmente está nesse lugar, Ele está conduzindo todas as coisas. E eu quero que você abra o teu coração. Primeiro vamos fazer uma oração, antes da gente começar aqui com a palavra. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor trouxe cada um até aqui em segurança. E Pai, nós queremos ouvir da Tua voz. Abre os nossos ouvidos para Te ouvir, abre o nosso coração para receber aquilo que o Senhor quer colocar em nós, quer falar com a gente. E abre os nossos olhos para Te ver, Senhor. Porque também como a canção cantou, Senhor Deus, um toque seu e tudo muda. Então nos toca, Pai, através da Tua palavra. E usa-me, Senhor, para que seja somente o Senhor falando, que seja somente a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Galera, quero convidar vocês a ir junto comigo para o texto base dessa noite, que é Mateus 11. Mateus 11, no versículo 28. Todo mundo achou aí? Antes de tudo, para quem não me conhece, meu nome é Renan. Eu sou um dos líderes aqui junto do Na Real. E é isso aí, eu vou dar a palavra hoje. Então tá, Mateus 11, 28 diz o seguinte, Jesus falando: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Hoje o título dessa pregação é algo que Deus tem falado já há um tempinho comigo, que é sobre descanso versus a correria do nosso dia a dia. E aqui nesse versículo a gente vê que Jesus ele nos prometeu dar descanso e alívio para as nossas almas, mas como é que a gente experimenta desse descanso no nosso dia a dia, que é tão corrido, que a gente tem tanta coisa para fazer, tanta atividade, é trabalho, é faculdade, é cuidar de tantas coisas. Como é que a gente consegue alcançar esse lugar de descanso? Não sei se você já teve essa sensação, mas eu tive e tenho algumas vezes essa sensação de, cara, a gente sai de um retiro, sai de um alinhamento, a gente fala assim, nossa, eu quero mais de Deus, eu quero buscar mais a Deus, eu quero passar mais tempo em devocional, mais tempo buscando Ele. Mas parece que a gente não consegue arranjar um tempo para essas coisas no nosso dia a dia. A gente acaba acumulando tanta coisa, tanta responsabilidade, as coisas vão surgindo e a gente acaba ficando frustrado, a gente é engolido pela nossa falta de tempo, pela nossa rotina, e a gente acaba não experimentando esse novo de Deus que a gente estava tão determinado a seguir, né? E desde o ano passado eu estava com essa sensação assim de querer viver mais com Deus, querer experimentar algo novo dele para a minha vida. E hoje em dia, né, com a minha rotina, trabalhando, tendo faculdade, fica apertado sim a gente conseguir arranjar mais tempo, porque o tempo que eu já dedico, assim, tento dedicar sempre a Deus, parece que é um tempo que, cara, eu não consigo aumentar, assim, porque é tanta coisa para fazer, e daí pega ônibus, volta, vai para, né, agora que eu vou voltar indo para a faculdade, vai diminuir ainda mais um pouco do tempo. Isso me deixava frustrado, porque eu queria me dedicar mais à oração, mais na leitura da palavra, mais nessas coisas. E até que Jesus me direcionou para ler um livro, não sei quantos aqui conhecem, mas se chama A Prática da Presença de Deus, ou Praticando a Presença de Deus, que é do irmão Lawrence, é o nome do cara. Ou Lourenço, né? Porque a versão que eu tenho, eles traduziram para Lourenço, o nome do cara. E eu recomendo muito esse livro para você, porque é uma entrevista, né? Não foi o irmão Lourenço, enfim, que escreveu, mas foi um cara que foi lá e entrevistou ele, porque esse irmão Lawrence, ele era um padre de monastério, assim, que ele era um homem que era muito conhecido por estar sempre na presença de Deus. E parecia que as pessoas que viviam ao redor dele conseguiam enxergar nele que ele carregava a presença de Deus de uma forma diferente como as outras, porque ele tinha um amor, ele tinha uma alegria, ele tinha uma paciência, e ele estava o tempo todo em contato com Deus, falando com Deus, pedindo a direção.
E daí nesse livro ele vai contando, né, para esse outro cara que tá falando com ele. E ele vai dizendo como é que ele conseguiu alcançar tudo isso e como é que foi a jornada dele. Ele vai falando coisas bem interessantes. E dele ensina ali como que nós podemos viver praticando a presença de Deus em todos os momentos. Que a presença de Deus, ele enfatiza isso, que ela não é, e a oração ela não é algo que deve ficar somente no nosso tempo devocional. Também a gente tem que separar um tempo só nós e Deus com a palavra, e estar ali, buscar a presença, mas que Deus ele quer nos acompanhar durante todo o nosso dia, ele quer estar em contato com a gente, e a gente em contato com ele, e nos ajudando, nos dando a direção para tudo o que a gente for fazer. E aí Deus começou a falar comigo, porque se eu não estava conseguindo tirar mais tempo, então que eu aprendesse a buscar mais a Deus durante todo o meu dia a dia, ao invés de reservar só um momento para Ele. E era uma coisa que eu tinha, ainda tenho, mas em nome de Jesus isso vai acabar, dificuldade assim de, sabe, às vezes no meio do dia concentrar em Deus, em pensar em Deus, mas Jesus começou a falar comigo, né? Sobre orar o tempo todo. E o que seria esse orar o tempo todo? E aí que veio uns pontos chaves assim que me chamou a atenção nesse livro, é que ele, né, o irmão nosso vai falando que Deus ele está conosco o tempo todo. E Ele quer nos ajudar em cada momento. Ele quer falar com a gente em todas as situações. Ele quer fazer enxergar coisas que a gente não está vendo. E até ele conta uma história que ele recebeu uma tarefa lá. Ele era cozinheiro, mas ele recebeu uma tarefa de negociar vinhos lá para o monastério. Ele fala que ele não era muito fã dessa tarefa, porque ele não tinha muito assim, a capacidade de negociar e nem nada, mas ele ia fazer porque pediram para ele, então ele estava disposto. E aí, quando ele chegou lá para fazer aquilo que ele precisava fazer, mesmo não gostando, ele fala assim: Deus, eu não sei fazer isso, eu nem gosto de fazer isso, mas eu preciso da tua ajuda para conseguir fazer. E dele, até ele fala assim que ele não sabe nem como, mas Deus concedeu a capacidade para ele fazer e fez tão bem que chamaram ele outros momentos para fazer isso. Então, isso me chamou bastante atenção, que, cara, Deus realmente está disposto a nos ajudar em todos os momentos e Ele só nos ajuda quando nós reconhecemos que precisamos. Então, na realidade, é sobre nós nos achegarmos a Deus em todo momento. Porque Deus ele não fica, não, agora você está no seu devocional, agora eu vou estar com você. Agora você saiu do devocional, então eu volto para o céu e você continua a tua vida. Não, o Espírito Santo ele está conosco em todos os momentos. É a gente que esquece muitas vezes dele. Então, a gente precisa começar a lembrar mais disso. E a gente não experimenta, né, essa ajuda, o conselho e esse descanso que Deus tem para nós. E mais uma coisa que chamou a atenção para mim nesse livro é que ele falava que ele aprendeu a não se preocupar com as coisas que ele ia fazer, independente da atividade que ele ia tomar. Ele pensava que ele tinha que fazer isso, mas ele não ficava se ansiando, como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Mas ele aprendeu a confiar em Deus e não. Quando eu chegar lá, eu vou pedir ajuda para Deus e Deus vai me dar a direção naquele momento. E eu comecei a pensar nisso e falei, cara, essa atitude é o descanso que Jesus nos prometeu aqui na palavra, é o descanso para as nossas almas. Porque quantas vezes a gente fica tão preocupado, tão ansioso com as coisas que a gente tem para fazer e a gente acaba se preocupando em excesso e quando chega lá, parece que as coisas são mais tranquilas ou às vezes dão errado, enfim, acontece, mas essa questão de você entender que Deus está ali, que Jesus está contigo e você pode pedir ajuda dele, isso é descansar em Deus. E não se ansiar com o futuro, não ficar com o futuro demais na sua mente. E esse ponto foi o que mais me pegou, porque eu tenho uma tendência que eu gosto de ter tudo sob meu controle. Então eu gosto de planejar tudo. Tipo assim, como é que as coisas vão acontecer, vou fazer isso e aquilo, e as coisas vão chegar lá. Mas, né, como eu tenho aprendido e todo mundo sabe, as coisas não saem conforme nosso planejamento. Às vezes tem uma reviravolta, às vezes Deus faz acontecer as coisas de formas bem inesperadas que a gente nem imaginava. Então, nisso, Deus começou a falar comigo. E eu comecei a discernir que, né, esses pontos que me chamaram a atenção nesse livro, que, né, Deus tinha me conduzido para ler. E é sobre isso que eu também quero falar com você hoje, sobre esse descanso versus as nossas correrias, versus as nossas preocupações e ansiedades
do nosso dia a dia. E só fazendo um adendo, eu acho muito importante que a gente, como cristão, a gente está sempre buscando entender o que Deus está querendo falar com a gente nessa temporada, naquilo que a gente está vivendo. Porque às vezes a gente vive de fases, a gente vive de momentos diferentes na nossa vida, e eu acho que é muito importante a gente buscar entender algo em específico que Deus está querendo trabalhar. E Deus começou a falar sobre isso comigo, eu senti isso no meu coração, cara, isso está me pegando, então eu comecei a pesquisar pregação sobre isso, comecei, sei lá, a tentar achar materiais que fossem me ajudar, com que Deus falasse mais com isso, disso para mim, e ajudou bastante. Então eu deixo essa dica para você. Tente discernir aquilo que o Senhor está falando e vai com tudo, seja intencional, para que você possa realmente ouvir a voz dele. Amém? Então vamos lá, vamos voltar para o texto que diz aqui em Mateus 11, 28, vou ler mais uma vez. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Tá, e eu coloquei esse título, né? Descanso versus a correria. A correria é uma coisa ruim? Bom, se a gente parar para pensar, até que é bonito falar que a gente está na correria, né? Quantas vezes você pergunta para alguém, ou alguém pergunta para você, como é que você está? Pô, cara, tô na correria. Meu, o cara olha para ti e fala, nossa, esse cara é bom, né? Ele tá muito atarefado, tá fazendo muita coisa, tá correndo atrás dos sonhos dele, tá tentando cuidar. Porque, cara, parando para pensar, a gente tem muita coisa para cuidar. A gente tem relacionamento com a família, com o namorado, com o noivo, casamento, com os amigos. A gente tem, se você está fazendo faculdade, está estudando, está trabalhando, são várias coisas que consomem o nosso dia a dia e a gente realmente entra numa correria de tentar fazer as coisas da melhor forma como a gente pode, né? Mas qual que é o problema dessa correria que a gente sempre tem? É que a gente acaba não vivendo de verdade o dia de hoje. Cara, quantas vezes, eu não sei você, mas eu já passei o dia inteiro fazendo tudo que eu tinha para fazer e chegava de noite em casa, estava exausto já na cama e tu pensava assim, cara, parece que eu não aproveitei o dia de hoje, parece que eu só fiz uma coisa atrás da outra e passou. E aí vai assim, dia após dia, tu fazendo e ficando cansado, e aí a gente fica com aquela sensação, né? Chega logo o final de semana. Graças a Deus que é sexta-feira, agora eu vou poder fazer alguma coisa que eu quero, né? E a gente fica com essa sensação de que somente no final de semana a gente vive de verdade, fazendo coisas que vão nos dar prazer, ou alguma coisa que a gente considera importante que a gente não conseguiu. Mas alguém aqui já teve essa sensação? Levanta a mão aí para eu ver. Obrigado, gente, não estou sozinho. Então, mas é normal a gente também ficar cansado com a nossa rotina, porque são vários afazeres, são várias coisas, mas Deus já nos ensinou que a gente precisa ter descanso lá na criação. Que Deus diz lá na palavra que Ele criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. E Deus não precisa descansar, né, gente? Deus é Deus. Mas Ele descansou para nos mostrar que nós também precisávamos descansar. Então, o descanso físico, até para o nosso corpo, ele é essencial para todos os nossos sistemas funcionarem direito, porque uma pessoa que não dorme o suficiente tem diversos problemas na saúde, né? A gente também precisa ter descanso para as nossas emoções, porque, como eu falei antes, a gente tem tanta preocupação durante o dia a dia, que às vezes é bom a gente realmente, só descansar a mente, e fazer alguma coisa, e fazer exercício, e assistir um filme para tu dar uma despairada na cabeça, assim, e não ficar tão sobrecarregado nisso, né? Então, é normal a gente ter essas preocupações, e está tudo bem ter essas preocupações, porque as preocupações fazem parte da nossa vida. Agora, o problema é quando nós somos tomados pelas preocupações, e quando nós somos tomados pela correria do dia a dia, e a gente deixa de viver o dia de hoje e viver aquilo que realmente importa. Porque se for parar para pensar, a gente só vive o agora, a gente só vive o hoje. E quantas vezes a gente não fica pensando, nossa, quando eu terminar a faculdade, agora que eu vou ter tempo livre, agora que eu vou ser feliz, quando eu for rico e começar a viajar, nossa, agora que eu vou aproveitar a vida de verdade. Mas, cara, a gente vive o hoje, e hoje a gente tem que aproveitar isso. Hoje a gente tem coisas tão maravilhosas ao nosso lado, tem pessoas que Deus colocou. Então, quando a gente é tomado por todas essas coisas, a gente acaba esquecendo disso, né? E o descanso que Jesus fala aqui pra gente
é um descanso tanto físico e mental, para a gente tirar momentos de descanso na nossa semana, mas principalmente um descanso espiritual e emocional dentro de nós. Porque ele fala um descanso para a nossa alma. E é nesse lugar que nós temos a maior dificuldade, a falta de descanso dentro das nossas vidas, no nosso espírito, nas nossas emoções. Porque se for parar para perceber, a correria ela é bem incentivada pelo mundo. E a gente acaba entrando nessa mentalidade do mundo. Não sei se vocês já viram, mas a galera, os amigos no Instagram, sei lá aonde, compartilhando frases assim, trabalha enquanto eles dormem, lutam enquanto eles se divertem, depois vão dizer que é sorte, sabe? Não sei se você já viu, mas eu já vi várias vezes essas frases. E, assim, não tem nada de errado em você se esforçar. Mas ali, se tu parar para perceber, cara, ele está dizendo que você não pode descansar. Você tem que estar sempre trabalhando, tem que estar sempre construindo as coisas, porque senão está perdendo teu tempo. E daí, quando a gente vai descansar, a gente tem uma sensação de culpa. Pô, cara, eu estou descansando aqui, eu devia estar fazendo mais, devia estar fazendo tanta outra coisa, tem tanta coisa importante para eu fazer. Eu precisava ganhar mais dinheiro, eu precisava estudar mais, eu podia estar fazendo tanta coisa. E é quando esses sentimentos vêm para a gente, é que a gente vê que há uma falta de descanso interior. É esse descanso para as nossas almas. Porque quando a gente entende que o quão importante é o descanso, cara, tu vai aproveitar ele. Tu vai, agora é hora de descansar, então eu vou assistir uma série que eu gosto, eu vou sair com os meus amigos, eu vou aproveitar esse momento. E aí a gente está com tanta falta de descanso interior que nem no descanso mesmo a gente aproveita. Não sei se você já se sentiu assim, mas eu já senti várias vezes. E é por isso que tanta gente hoje tem aquela tal da síndrome do burnout, Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é aquele esgotamento em excesso de energia, a pessoa já não tem mais vontade de fazer nada. É quase que uma depressão. Mas por quê? Porque ela está fazendo tanta coisa, que daqui a pouco ela estoura. Ela já se queimou, Burnout, ela queimou ao excesso e não tem mais força nenhuma. E infelizmente é isso que o mundo incentiva. Pô, quantas vezes a gente não vê, tal pessoa com 23 anos já é milionária, já tem isso, já tem aquilo, daí tu fala, tenho 22 anos, tenho nada, tô estudando, não fiz nada ainda, e fica essa pressão. Mas se tu for parar para pensar, esses casos são os casos isolados, mas, cara, eu não sei vocês, mas para mim fica, às vezes, essa culpa assim, interior, sabe? Parece que o mundo botando uma pressão da gente sempre crescer, sempre ser melhor do que os outros. E eu acho que isso não tem nada a ver, não é? Jesus nunca pediu para a gente ser melhor do que os outros, trabalhar enquanto eles dormem. Bem pelo contrário, a gente vai ver depois, que Deus diz que Ele nos dá enquanto a gente dorme. Então, é bem pelo contrário a lógica de Deus. E essa questão da correria, não sei se alguém já ouviu essa frase, mas eu ouvi, eu achei ela bem impactante, que diz assim, quando o diabo não consegue te parar, ele te acelera. Pesado, hein? Quando o diabo não consegue te parar, ele te acelera. Pô, uma frase impactante. Mas será que tem um contexto bíblico para a gente fundamentar? E uma dessas pregações que eu estava ouvindo a respeito de descanso, o pregador lá, ele trouxe uma clareza, assim, num texto bíblico muito massa que eu vou compartilhar com vocês, que a gente vai ver a primeira batalha que o povo de Israel enfrentou, depois eles terem saído lá do Egito, que receberam a salvação deles. E se a gente for parar para estudar a história, toda essa parte da salvação, da Páscoa, do Cordeiro que foi passado pelas portas, tudo isso é uma imagem da nossa vida com Jesus hoje. Então é muito importante a gente estudar o Antigo Testamento entendendo que elas são imagens para as coisas que a gente vive hoje. Então eu quero convidar você a abrir comigo aqui, lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Todo mundo achou aí? Tá lá no telão? Então vamos acompanhar. A gente vai ler alguns versículos. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Vamos dar uma pausa aqui. Sabe o que significa a palavra Refidim? Refidim significa lugar de descanso. Agora vamos voltar. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando porém ele abaixava a mão, os amalequitas venciam.
Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por debaixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos deles ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Cara, olha só que interessante. A primeira batalha que o povo de Israel teve, o inimigo atacou aonde? É no lugar de descanso. Então, o primeiro lugar onde o diabo ataca as nossas vidas é no nosso lugar de descanso. O interessante é que a estratégia que Deus deu para eles é que quando Moisés ele estivesse com as mãos erguidas, a vitória seria garantida. Então, tinha uma parte de Moisés fazer. Só que um ponto interessante nesse texto é que fala ali no versículo 12, que eles trouxeram uma pedra e puseram por debaixo de Moisés para que Moisés se assentasse. E quem que é a pessoa que senta durante uma batalha? Se o meu povo, sei lá, se eu fosse Moisés, se eu fosse o general ali, tu fica naquela adrenalina, tu tenta dar o máximo de si. Eu não sei se eu sentaria, mas aqui nos mostra que no meio da batalha ele estava se assentando, ele estava indo para um lugar de descanso, fazendo a parte dele, que era manter as mãos erguidas e tendo pessoas ainda ao lado dele para manter as mãos dele erguidas, mas ele estava assentado. E isso demonstra que ele estava fazendo aquilo que Deus pediu, mas também estava descansando e sentado em uma pedra. E a gente sabe que na Bíblia não tem coincidência. Quem que é a nossa pedra? Quem que é a nossa rocha da salvação? Quem que é o nosso lugar de descanso? A gente cantou aqui. Então tudo isso é uma mensagem, é uma imagem daquilo que nós precisamos viver. Faça aquilo que você precisa fazer, lute suas batalhas. Se Deus está pedindo para você levantar as mãos, levante. Enfrenta a sua correria do seu dia a dia, porque tenho certeza que você está fazendo coisas importantes. Porém, descanse em Jesus sempre. Tenha esse descanso dentro de você, entendendo que o Senhor é contigo, que Ele está do seu lado, que você não precisa ficar se preocupando tanto com as coisas. Faça o que você puder fazer, faça o que está de melhor nas tuas mãos hoje para fazer. E o resto, Deus vai cuidar disso. Viva o hoje, viva esse descanso para a sua alma. Experimente a ajuda de Deus. Por isso que eu falei que aquele livro tá tocando tanto no meu coração. Cara, no meio das tribulações, a gente chamar a ajuda de Deus. Tu enfrentou alguma dificuldade no trabalho, Deus, me dá uma direção, o que eu faço agora? Tu tá no meio de uma discussão com alguém, Senhor, me dá uma direção, como é que eu faço para sair dessa discussão, ter uma resolução disso? Experimente esse descanso que Deus quer para a tua vida. Pratique a presença dEle em todos os momentos. Corra atrás dos seus sonhos, mas nunca se esqueça do mais importante, que nós temos a salvação em Jesus. Nós temos a presença do Deus Pai, que nos ama de uma forma tão incrível, que está conosco em todos esses momentos, que nos oferece amor, que nos oferece cura, que nos oferece consolo, carinho, misericórdia, graça. Deus está presente, Ele quer nos conceder tudo isso. Então, nunca se esqueça de que é sobre isso que as nossas vidas devem estar fundamentadas. E olha só, eu quero ler um outro texto com vocês, que está lá em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18, que diz o seguinte: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Mas continua para o 6, versículo 1, que diz assim: E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação.
Aqui nesse texto ele mostra que a gente precisa viver no agora, não olhando as coisas para trás que ficaram, não olhando para a lei, mas olhando para o hoje, o que Jesus fez por nós hoje. Nem ficar se ansiando demais com o futuro, mas viver o agora, porque a graça de Deus, o favor de Deus é só derramado hoje. Amanhã vai ser o novo hoje e ele vai derramar no hoje. Então cada dia a gente pode experimentar algo novo de Deus. Então não é só quando você se formar, não é quando você arranjar um emprego melhor, não é quando as coisas estiverem melhores ao teu redor, que agora sim você vai poder viver uma vida melhor, vai poder experimentar algo novo em Deus, buscar Ele mais. Não, mas é no hoje. Hoje, agora é o tempo oportuno de Deus para buscar Ele, para experimentar mais dEle, para experimentar esse descanso. E Jesus diz, né, que nós não devemos ficar nos ansiando por coisa alguma, que também a gente não deve ficar olhando para o que passou, remoendo, mas não, a gente se esquece das coisas que ficaram para trás e a gente olha para o nosso alvo, que é Jesus, e a gente vive o hoje da melhor maneira possível. Então o tempo de Deus é o agora. E cara, eu quero que você entenda junto comigo, cara, o quão grande é isso, sabe? Quando o pregador estava falando sobre isso, sobre viver o agora, ele botou tanta ênfase e isso abriu os meus olhos assim de entender que, cara, Deus ele quer se revelar hoje. E esses dias eu estava lá no meio do trabalho ouvindo uma música que falava sobre o Espírito Santo nos direcionar, tipo assim, se você disser que não é para eu fazer tal coisa, então eu vou sair disso, quando você me disser para eu ir fazer tal outra coisa, eu vou mergulhar e tal. Daí me passou aquele pensamento na cabeça, poxa, cara, eu queria alcançar essa intimidade com Deus, eu queria ter mais isso, de ouvir mais o Espírito Santo. E daí logo que eu pensei isso, passou um outro pensamento na minha cabeça. Tá, então viva isso agora. Por que não pode falar com Jesus agora? Por que não pode pedir a direção dele agora? E eu pensei, caramba, é verdade, né? É o agora, eu posso pedir para ele. E daí eu comecei a falar ali com Jesus, mesmo trabalhando, e foi incrível, assim, não sei dizer, mas foi muito legal poder, entender que naquele momento, trabalhando, eu tinha acesso à presença de Deus, e ele estava falando comigo. E todas as vezes que agora eu me lembro disso, o Espírito Santo traz isso para mim, eu falo com Jesus, eu tento pedir a direção dele para aquilo que eu estou fazendo. Se eu lembro de alguma situação, eu oro sobre aquilo. Eu estou tentando praticar isso, e cara, eu tenho vivido algo diferente. Esses dias lá na empresa também, aconteceu uma situação lá, e aí uma das minhas colegas falou algo, e quando ela falou aquilo, acendeu algo dentro de mim assim, opa, essas pessoas estão precisando da alegria de Jesus. Veio esse pensamento na minha cabeça assim. E eu fiquei, caramba, é verdade, foi o Espírito Santo que estava falando comigo. Por quê? Porque eu estava buscando ele ali durante o meu dia, pedindo a direção. Então, no momento que aquela situação aconteceu, eu tive esse discernimento, o Espírito Santo falou comigo, e eu comecei a orar sobre aquilo. No outro dia, as coisas já melhoraram. Então, assim, é realmente a gente poder participar junto com Jesus nas nossas situações, porque para ele, as coisas menores, ele também se importa tanto quanto com as grandes. Então, isso é muito incrível e eu comecei a experimentar esse descanso de Jesus e eu quero experimentar cada vez mais. Eu quero que você também experimente, que você anseie por experimentar esse descanso para as nossas almas. Eu comecei a me preocupar menos com o futuro também, porque eu sou um cara que, em nome de Jesus não, mas eu andava muito ansioso pelo futuro, como é que as coisas iam ser, como eu falei, eu tinha muito essa tendência de querer controlar. E eu comecei a pensar, não, hoje eu vou fazer o meu melhor hoje e Deus vai cuidar do amanhã. E cara, eu não sei, eu comecei a viver cada dia com mais paz, sabendo que, quando eu voltava para casa, em alguns momentos eu estava assim, como é que a gente vai fazer? Será que vai ter dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo? E hoje eu estou voltando para casa, andando, agradecendo pelo dia, curtindo o dia, às vezes está uma brisa gostosa, falo, pô, que gostoso morar aqui. Eu moro perto do meu trabalho e falo, nossa Deus, que bom que eu moro aqui perto. Eu comecei a viver o dia, sabe? A experimentar que, o dia é gostoso, o dia é bom, tem tanta coisa boa. E eu quero que você experimente isso também, que a gente, como na real, experimente esse descanso em Deus. E Jesus fala sobre isso lá em 1 Pedro 5,7, através da vida de Pedro, falando sobre, assim, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então, quando nós tivermos ansiedades, porque elas vêm, vá até Jesus, encontre descanso para a sua alma. Ele quer cuidar de você e Ele tem cuidado de você, como diz a palavra aqui. E em outro texto aqui, em Provérbios 16, o versículo 1, depois o versículo 9,
diz o seguinte: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Cara, é Deus mostrando mais uma vez na palavra que a gente tem que descansar nele, sabendo que ele vai dar direção para o nosso futuro. Lá em Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então faça o seu melhor, mas descanse em Deus, assim como Moisés fez. E veja ele provendo o pão, provendo aquilo que você precisa para a sua vida, mesmo enquanto você dorme. Lá em Mateus 6,31 diz o seguinte: portanto não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã traz seus cuidados. Basta o dia de hoje, o seu próprio mal. Então, descanse em Deus, sabendo que Ele dará a provisão. E como que a gente alcança esse descanso? É renovando a nossa mente com a palavra de Deus, com essas promessas, entendendo tudo aquilo que Jesus já fez por nós e conhecendo quem Deus é. Porque lá em Romanos 12:2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente está vendo aqui a perfeita e boa e agradável vontade de Deus é a gente descansar nele. E para a gente experimentar é através da transformação, da renovação da nossa mente. Então quando você começar a se ansiar pelas coisas, quando você começar a pensar demais, está muito na correria, cara, vai para a palavra, declara esses cuidados de Deus sobre a sua vida. Começa a renovar a tua mente de uma forma intencional. E tu vai começar a experimentar isso dentro de você. Tu vai começar a ser transformado. E para finalizar, eu quero que você abra em um outro texto comigo, que vai resumir tudo aquilo que a gente falou hoje aqui, que é em Hebreus 4, a partir do versículo 1. Amém? Todo mundo comigo? Então, olha lá, aqui só para dar um contexto, ele está falando sobre que Cristo é superior a Moisés, porque Moisés iria conduzir o povo lá de Israel, que teve aquela batalha que a gente viu, à terra prometida, que seria o lugar de descanso deles. Daí, a gente entra aqui no versículo 1 do capítulo 4. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué, que foi o sucessor de Moisés, lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência do povo lá de Moisés. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. E qual que é o momento oportuno que a gente aprendeu lá em Coríntios? É o hoje, é o agora. Então é no agora que Deus quer nos dar descanso. Aqui ele fala, Jesus ele passou por todas as nossas dificuldades, Jesus passou pelas nossas ansiedades, pelas nossas preocupações, e ele pode nos ajudar no momento em que a gente está passando por isso. Então eu quero te convidar hoje a você ficar de pé, que a gente adentrar juntos nesse lugar de descanso. Como aqui a gente cantou, eu quero convidar o louvor a subir aqui também, que o único lugar de descanso nas nossas vidas é somente em Jesus, é somente no Senhor, é Ele que vai dar o descanso que você está tanto precisando. Se você tem uma angústia no seu coração, se parece que nada preenche esse vazio que você tem na sua vida, talvez você já fez tantas coisas, talvez você ache que é o trabalho, talvez você ache que é riquezas, que é posse, que é festa, que é drogas, que é qualquer coisa. Não é nada disso, é só Jesus que pode nos dar esse descanso, e Ele já nos deu, Ele já garantiu, Ele já completou a obra na cruz. Então somos nós que precisamos simplesmente alcançar esse descanso que Ele nos dá.